Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, e eu vou hoje trabalhar este livro, Meu Querido Abismo. É da Raquel Gans e Mariana Coan, da editora Darkside. É um livro ilustrado. Bom, o que eu vou fazer com este livro? Esta é uma narrativa que, ao meu entender, representa uma imersão da consciência para o nosso lado desconhecido, chamado inconsciente. A forma de apresentar esse texto é ir demonstrando as frases e clarificando o seu significado psicológico segundo o meu entendimento, dentro da abordagem junguiana, tá? Todo o conteúdo simbólico tem o seu significado no dicionário de símbolos de Jean Chevalier. Este livro ele não contém uma história propriamente dita, mas ele é um convite para entrarmos em contato consigo mesmo, num processo cada vez mais intenso e profundo. Portanto, a apresentação engloba todo o livro, do começo ao fim. Quem preferir ler primeiro e ter suas próprias reflexões, pode depois assistir ao vídeo. Tá? Começa com esta frase: feche os olhos. Começa com o símbolo do mar, símbolo da dinâmica da vida. Tudo sai do mar e tudo retorna a ele, lugar dos nascimentos, das transformações e dos renascimentos. Isso está no dicionário, tá? Símbolo escolhido por ter este movimento de imersão e emersão, ou seja, entrar e sair no psiquismo, evidenciando um processo de busca de maior conscientização de si mesmo, um trabalho de autodescoberta. Seguindo, a frase e o desenho. Você está fora d'água, olhando o mar de uma certa distância, não está? Essa fala me desperta para um movimento fundamental da psicologia junguiana denominado presentificação. E o que é este movimento? Perceber que o mundo existe, perceber que eu existo, perceber que o mundo acorda em mim e perceber a forma como eu represento, como eu respondo ao que o mundo desperta em mim. Ele pode ser compreendido como a consciência da pessoa, em estar percebendo o quanto está distante de si mesma, da sua essência humana, e sentir falta de algo em sua vida, se percebe vazio. Essa percepção, ela pode ser desenvolvida num processo psicológico chamado de presentificação, e que basicamente é observe a sua volta. Observe quais são as sensações e percepções de todos os lugares e em todos os momentos do seu dia. Esteja sempre ligado. E como você sente e percebe tudo à sua volta, procurando ao máximo não emitir juízo de valor, certo e errado, bom ou mal, feio ou bonito. Apenas sinta e observe. Apenas perceba onde você está, o que está à sua volta, como que você está naquele momento, que emoções, que pensamentos, que sensações que você tem. Mas tudo que você olha como a natureza daquilo, sem emitir juízo de valor. Você olha para uma parede amarela e é amarela, ela não é bonita, ela é amarela. Você olha para a caneta e ela é circular, ela é redonda, ela é azul, e assim você vai denominando o que está à sua volta. E de repente até percebendo coisas que estão à sua volta que você nunca tinha percebido. Essa é a presentificação, ou seja, você está no aqui e agora. E eu estou aonde? E como eu estou? E o que isso reverbera em mim? Tá?
É o que acontece com a maioria das pessoas. A gente coloca. É o observador intelectual. Estando comprometido com o processo descrito, a pessoa começa a perceber a sua falta de conexão consigo mesmo, onde a sua força maior parece girar em torno das necessidades do mundo, de todos, sem individuação, sem as particularidades essenciais de si mesmo, podendo o movimento dinâmico da psique estar muito mais voltado para as coisas e muito pouco para cima, o espírito, o psiquismo. Pensamentos que começam no seco, é o próximo que ele coloca. Bom, mais uma vez eu coloco. Significa que o movimento de conexão consigo mesmo se inicia no pensamento concreto, na percepção das coisas e como elas reverberam em você. Não se perca em fantasias, histórias que conta para si mesmo o tempo todo, avaliando e julgando certo e errado, bom e ruim, e principalmente se justificando, pois as justificativas geralmente acabam endossando comportamentos que carecem de reflexão. O que é comum aparece na mente primeiro. No início, a atenção, o foco, quase sempre está nos pensamentos que se referem no seu dia a dia, suas preocupações, seus deveres, seus anseios momentâneos. Pode aparecer flashes do passado imediato ou planos para o futuro próximo. O psiquismo funciona como um amálgama de toda a história da pessoa. Não tem fronteira com tempo e espaço, e este emaranhado é percebido pela consciência que ajusta cada um em seu lugar de origem, passado, lembranças, presente, hoje e futuro planos. Portanto, no processo de autodescoberta, a consciência se detém primeiramente em torno das questões básicas da vida, comum a todos nós. Enquanto as ideias originais costumam ser submersas. Eu coloco observador psiquismo. Quando estamos voltados para dar conta da nossa vida imediata, geralmente não percebemos mais nada além do cotidiano. Tudo se resume ao vencer o dia. Entramos no piloto automático e não existe espaço, energia para fazermos o inusitado, o incomum, o diferente, o inesperado. Tudo segue uma rotina pré-estabelecida, que não paramos de observar se ela tem realmente sentido, se agrega valor à nossa vida enquanto ser individual. O psiquismo, ele tende a buscar a homeostase, qualquer sensação ou percepção de algo que foge a esse equilíbrio. Não é valorizado pela consciência, que está abarrotada do dar conta. Portanto, a força psicológica denominada pela psicologia junguiana como caráter de transformação é subjugada pela força do caráter de conservação. Fica tudo como está, sem nada novo entrar no sistema. Quando, por algum motivo, a pessoa deixa sair desse ciclo, o psiquismo, a dinâmica, orquestrada quase o tempo todo pelo forçado caráter de conservação, no primeiro momento, não vai facilitar. Porque as sensações e percepções de pensamentos relativas a ideias originais, ou seja, as que correspondem com o verdadeiro sentido do eu, vão permanecendo pouco tempo. Serão flashes, pensamentos fugidios, boicotes a si mesmo, lapsos de linguagem e memória, pois permanece no subconsciente, não tem força, energia ainda para ser sustentado pela consciência de vigília, num tempo suficiente e passar pelo processo de reflexão, para num segundo momento serem incorporadas ou não na consciência.
Faça uma experiência. Entre na água até o peito. Só o ato da pessoa pode mudar esse panorama. Ou seja, a pessoa precisa investir sua força psicológica experimentando novas atitudes. Precisa continuar a prestar atenção no que passa na sua mente e como costuma reagir, pois essa reação sempre está acoplada a uma emoção, e que é quem está no comando. Nesse processo, não basta uma única vez a pessoa querer mergulhar dentro de si mesma, ela precisa insistir e perseverar nesse processo, indo cada vez mais fundo. No processo de imersão no inconsciente, é necessário a pessoa estar bem consciente do que vai fazer, se preparar psicologicamente no sentido de ter técnicas para não perder-se nesse processo, pois entrar no psiquismo de forma aleatória não é recomendado, pois coloca em perigo o equilíbrio do sistema. Ainda neste momento, a intensificação do exercício, a presentificação, que é levar sua atenção, sua consciência em você, no seu ambiente, no detectar das emoções e pensamentos, sem deixar que fique contando histórias, seja no passado, presente e futuro. Apenas foque nos 5 sentidos, olhos, perceba, sinta, sem emitir qualquer juízo de valor. Agora mergulhe de cabeça, nade um pouco mais para o fundo. É um exercício que preferencialmente precisa ser feito com supervisão, pois abre espaço para conteúdos não conhecidos que emergem na mente da pessoa, causando profundo mal-estar. Basicamente, a pessoa no processo já passou pela presentificação, está familiarizada com a necessidade de voltar a sua atenção assim no meio. O silêncio consiste em estando numa posição confortável, fechar os olhos e achar um foco. Imagine um ponto na sua frente, a distância é variável. Ou imagine uma triangulação entre os 2 olhos, nessa coisa que você projeta aqui. Mas não fixe sua atenção em nada, apenas observe e deixe eles continuarem passando até que se consiga silenciar e fixar a atenção no ponto, no foco. O objetivo maior é a conexão, a consciência se familiarizar com os conteúdos que passam pela mente, sem interferência da razão e do intelecto. Você apenas deixa a coisa passar, você só foca um ponto e deixa, até que a mente entre ela não esvazia, né? Mas até que aquela coisa, né? Aquele fluxo intenso ele diminua e que você possa realmente, por alguns segundos, por alguns minutos, focar no nada. E aí sempre muita atenção nas sensações e percepções que isso provoca em você. No começo as coisas terão cores e formatos conhecidos. Nada vai parecer estranho. Nada vai causar espanto. No exercício de silêncio, para algumas pessoas não terá cor, não terá imagem. Para outras será colorido, para outras terá imagem, com movimento ou sem movimento, com contexto e para algumas pessoas emoções, sensações, é muito variável. Para algumas uma experiência boa, para outras ruim. A dinâmica psíquica é infinitamente variável. Cada pessoa terá uma experiência única. Tudo o que foi relatado durante a sessão é importante ser clarificado, ampliado pelo analisando, com a ajuda do profissional, com o intuito da consciência ir se ampliando dentro desse processo de reflexão. O processo, por estar no início, pode gerar imagens ou sensações já conhecidas, mas não é a regra. Vai depender muito da abertura da dinâmica psíquica de cada um. Ou seja, o psiquismo mais protegido ou menos. Portanto, pode aparecer já nesse início sensações de percepções ou imagens desconhecidas à consciência. Mas sempre, pessoal, num processo de psicoterapia, tá? Este já é um processo mais imersivo e que não é aconselhável você fazer sozinho. É hora de se perguntar o que mais pode haver no mar. É importante lembrar que estamos analisando
essa estrada no mar como simbólica, correspondendo ao entrar no psiquismo num processo de autodescoberta. O mar, pela sua imensidão e profundidade, é representado simbolicamente pelo inconsciente. Tem o inconsciente pessoal, que é da história da pessoa, e tem o ancestral, que é o familiar, e o coletivo, que é da humanidade. Nesse contexto, a resposta da pergunta é: tudo no mar, no inconsciente, pode ter tudo. Do lixo ao tesouro, no mar encontra-se tudo. O inconsciente pessoal, correspondente à vida pessoal, desde a sua concepção, nascimento e desenvolvimento na família, na sociedade, até o momento presente. O ancestral corresponde à sua geração anterior, avós, bisavós, tataravós, linha da árvore genealógica pessoal, ontogênese. E o coletivo, ou o ancestral, aí a gente coloca o coletivo como da humanidade, corresponde à da formação do planeta, abarcando o nível mineral, vegetal, animal na sua evolução, que a gente chama de filogênese. Portanto, o psiquismo do homem contém o micro e o macro, correspondente ao todo tipo de vida humana e não humana. Basta procurar. Uma das formas de procurar, de entrar em contato com esse arcabouço, é através do processo da individuação. Um processo onde o homem vem em busca da sua humanidade, de tornar-se verdadeiramente sua essência, o ser, não o individual, no sentido único dentro do todo, ou seja, se tornar um homem com virtudes, ética e sabedoria. Mas nem tudo é diversão. Quanto mais fundo se vai, maior a pressão. A pressão, simbolicamente nesse processo, pode representar a pressão que a consciência sente ao se deparar com conteúdos desconhecidos e que geralmente não são bem-vindos à consciência. Ou seja, a pessoa tem dificuldade para lidar com verdades sobre si mesma. Sente-se pressionada entre o que sempre imaginou que fosse e novas descobertas que conflitam com esta imagem. O fôlego de pensamentos enfraquece. Nesses exercícios de presentificação em silêncio da mente, a introspecção, o pensamento, o intelecto e a razão perdem a sua força. Mantém-se à parte. É fundamental que a energia do sistema fique momentaneamente com maior força nessas ações. Os órgãos dos sentidos, pele, respiração, pulsação, temperatura, olfato, todos em favor da consciência para mantê-la no estado diferenciado. O sentido das ideias se perde. É um momento onde a pessoa é sensação, percepção e não razão. O seu foco muda, a racionalização perde força e a sensibilidade é enaltecida. Fica mais difícil saber o que está longe e o que está perto. No psiquismo não existe barreiras temporais de passado, presente e futuro. É um todo. A consciência, quem precisa dessa organização para não se perder. Para o eu ter senso de existência na concretude da vida, na organização social da vida humana. Quando a consciência emerge no inconsciente, essa organização de tempo se esvai e ela permanece na amplitude do sistema, onde não há delimitações. Talvez por isso a sensação de estar vagando no espaço, solto. Às vezes, vai dar vontade de subir e tomar ar na superfície.
No processo de autodescoberta, os exercícios citados acima devem ter espaço de tempo entre eles, pois também e principalmente é um processo de reflexão, ou seja, tudo que é captado neles precisa ser processado pela consciência. Precisam ser identificados, clarificados, ampliados pela reflexão, passando pelos processos também racionais de adequação na vida da pessoa, entendendo o significado na e para a sua vida, para tornar-se uma realidade, pois a consciência só reconhece novos parâmetros a partir do momento em que são praticados e exercitados. Olhar as nuvens brancas e o céu azul, lembra-se? As coisas comuns. Não é um processo viajado, no sentido de que a pessoa precisa, depois de ampliar os conteúdos psíquicos, entendendo o papel na sua vida. Precisam ser experienciados, vivenciados, para integrá-los na consciência. O novo sempre é mais difícil de ser estabilizado, de tornar-se parte da vida da pessoa, pois o velho, as atitudes já instaladas, têm força de familiaridade com a pessoa, tem subterfúgios, engodos, que colocam em risco tudo o que é novo. Por isso, a necessidade de ser acolhido no dia a dia da pessoa, na sua dinâmica pessoal e social. Quando isso acontece, é hora de parar de olhar e começar a explorar. Ou seja, a pessoa precisa partir para a ação definitivamente, pois não agir, não experienciar, tudo que se conquistou em termos de novos saberes a respeito de si mesmo, volta para o inconsciente e tudo volta a ser como antes. Procure em volta algo diferente. Tente olhar o mundo através de uma lente. Tenha um novo olhar, lente, sobre tudo que diz respeito a tudo o que existe ao seu redor. É um novo caminhar pela vida. Agora tente diminuir os pensamentos, os atos instintivos, os impulsos, priorizando na consciência o processo reflexivo, ou buscar entender o que significa, qual o sentido e as suas possíveis reverberações na sua vida. A forma de agir torna-se um pouco mais lenta, mais observadora. O intuito é o máximo possível refletir o impacto de suas ações sobre a vida, tomar consciência dos pensamentos e sentimentos que levam a querer tomar tais decisões todos os dias, sem cessar, ter o foco, não se perder nas ilusões e fantasias que não cessaram de existir. Uma pedra pode ser qualquer uma, apenas uma pedra. A vida passa a ter um sentido mais amplo, englobando não mais o eu egoísta, mas o eu maior. Pode começar a perceber que a pedra é uma pedreira, a madeira é uma floresta, a flor é um jardim, o homem um ser humano. Tudo ganha uma amplitude de importância e reconhecimento. Os pensamentos, os conceitos, os sentimentos giram em torno do eu mais o outro. Para realmente pensar, você não pode ter medo de mudar. Desculpa, você não pode ter medo de afundar. Entendo pensar como refletir. Esse processo de autodescoberta deve ser uma atitude consciente, um querer, entender a sua importância. Caso contrário, todos os percalços que existiram aí e eles sempre existem, ganharão e abortará todas as boas intenções. Pois não se pode entrar nesse processo apenas com boas intenções, iludidos que será só bom. Na verdade, bom ele não será, não. Mas não vai ser fácil, rápido, e no início as dificuldades serão enfrentadas, dores, angústias, medos. Se a pessoa tiver consciência de seu bem maior,
e ser compromissada, as dificuldades serão atenuadas e cada vez mais fáceis de serem enfrentadas. E aí eu vou só ler, tá? Do finalzinho que ele coloca. São mais imagens, mas aí fica para quem quiser ler o livrinho. Não se preocupe, seus olhos vão se acostumar à escuridão. E aos poucos, o que não vai começar a se revelar, você vai encontrar coisas que não são o que parecem. Coisas que te farão lembrar de outras. Pedaços soltos de ideias incompletas. Siga procurando na mesma direção, para baixo, lá onde a escuridão é total e o silêncio absoluto. Onde a pressão esmaga os pensamentos, é lá onde vivem as ideias extraordinárias, esperando sem pressa que alguém as encontre. O pensamento começa no seco, o que é comum aparece na mente primeiro, enquanto as ideias originais costumam ficar submersas. Obra fantástica, poética, de uma simplicidade profunda, própria para estimular o entendimento daqueles que estão em busca de si mesmo. Pequenas frases que gradualmente aprofundam o mapa do caminho por aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de escutar. Um grande tesouro reflexivo, próprio daqueles que através do pouco nos mostram o universo incomensurável. Vale a pena ler, refletir e inspirar. Cristina Albuquerque. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. É realmente um quadrinho, né? Tem frases com desenhos e para cada frase, para cada desenho, eu coloquei dentro de um processo geral, tá? Sem ficar especificando muito, um processo de autodescoberta, a imersão da consciência no lado desconhecido, algumas estratégias, mas é muito particular, exige muito da pessoa querer, dela acreditar, dela se empenhar. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Façam seus comentários. A gente se vê no próximo olhar.